Bom, a gente agora vai voltar a falar sobre economia, sobre os dados divulgados hoje de produção industrial brasileira, que avançou 2,9% em dezembro, fechando o ano de 2021 com uma alta de 3,9%. Com detalhe, é o primeiro índice positivo depois de 2 anos, são dados do IBGE. Esse aumento foi impulsionado principalmente, como a Thaís Herédia estava explicando mais cedo, pelos setores de veículos e alimentação também. Vamos conversar a partir de agora com a economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Cláudia Perdigão. Oi, Cláudia, bem-vinda aqui ao Visão CNN. Obrigada por conversar com a gente hoje sobre esses dados. Vou começar te perguntando o que esse avanço representa neste momento e principalmente sobre esses 2 setores que a gente comentou. Nós percebemos que a indústria sofreu, ao longo de 2021, com um desempenho um pouco mais arrastado. Esse desempenho mais positivo no ano de 2021 já era esperado, levando em consideração que a base de comparação estava baixa, Então, 2020 foi um ano muito atípico para a indústria, tivemos um comportamento muito oscilatório, e essa recuperação no final de 2021, ela mostra sinais de um fôlego a mais para o setor. Considerando em especial o setor automobilístico, podemos destacar que houve uma série de gargalos produtivos ao longo do ano, Nós ouvimos em vários momentos a notícia de paralisação do segmento em decorrência das dificuldades em se obter insumos. Então, esse processo ele vem junto dessa diminuição dessa pressão exercida pela falta de insumos. Sim. Thaís Herédia, falei dela agora há pouco, tem perguntas para você também. Cláudia, vem, Thaís. Oi, Cláudia, boa tarde. Cláudia, eu estava conversando há pouco com a Roberta aqui sobre um desafio mais estrutural, vamos dizer assim, da indústria brasileira, que é ganho de competitividade, que é como se fosse a musculatura, do setor industrial. E essa massa muscular, ela se perdeu muito nos últimos anos, e o ambiente hoje para essa conquista, ele é muito mais, vamos dizer assim, arenoso, muito mais sinuoso do que já foi no passado. Como o Brasil faz para fazer essa travessia e alcançar um grau de competitividade maior para não continuar perdendo espaço, não só aqui dentro, como no mercado internacional? Essa questão mais estrutural ligada à indústria, nesse momento se coloca como um grande impasse para o setor industrial, Então, nós temos ainda uma série de dificuldades em termos tributários, nós temos dificuldades em termos ligados à infraestrutura. Esse ano nós tivemos uma série de dificuldades, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, envolvendo as cadeias de logística. Então, acendeu uma luz vermelha para a gente sobre esse aspecto, em termos globais. Mas o Brasil, em especial, sofre com esse problema. Podemos lembrar até mesmo da dependência que nós temos do setor rodoviário, Então, que levou a várias complicações por conta do movimento do preço do petróleo. Então, nós temos que, hoje, esse conjunto estrutural, ele começa com as reformas que foram levantadas, a reforma tributária e a reforma fiscal. Porém, esse ainda é um passo em direção ao que nós precisamos, de fato, para conseguir uma competitividade maior. Chama atenção principalmente para as questões envolvendo investimento em infraestrutura. Esse é um ponto muito fraco para a nossa indústria, acaba dificultando muito a instalação de novas plantas e a expansão das que já existem. Então, esse é um ponto muito importante para a gente acompanhar nos próximos anos. Sim. E, Cláudia, o que você vê no horizonte para os próximos meses? O ano de 2021, ele começou com um movimento de cautela. Então, nós ainda temos alguns processos ligados à pandemia. Eu falei sobre a escassez de insumos, ela ainda não foi resolvida. É esperado que haja uma melhora, uma normalização a partir do segundo semestre.
mas nós ainda temos um processo inflacionário significativo, os efeitos da Ômicron que está afetando, né, o processo ali do chão de fábrica, principalmente por conta da ausência de trabalhadores em regime de licença médica. Então, essas são situações que devem persistir nos próximos meses e nós conseguimos imaginar uma mudança de cenário a partir do segundo semestre. Então, basicamente, podemos dizer que esse começo de 2021 ele vai ser acompanhado ainda de muita cautela. Certo, 2022. Cláudia, obrigada pelas suas informações, pela sua entrevista. Até uma próxima. Até.